Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento que nós estamos promovendo aqui, que é mostrar um pouquinho para as empresas aquilo que as empresas do nosso segmento, do segmento aeroespacial, têm para oferecer para as demais empresas do mercado. Para esse evento, a gente conta aqui com a presença do Anderson Sá, que que está nos ajudando. Ele atua com a empresa Interagire, que atua nesse segmento, dando suporte às empresas, consultoria às empresas aeroespacial e outras empresas de outros segmentos, inclusive em outros países, como, por exemplo, o México, que ele vai estar comentando um pouquinho, que é um país bastante, apesar de não ter uma indústria aeronáutica, uma OEM própria, como nós temos aqui no Brasil. Nós temos a felicidade de ter a Embraer. No México isso não existe, porém o mercado aeronáutico é bastante movimentado, principalmente pela América do Norte. E só para que a gente possa entender um pouquinho a dinâmica do evento, nós vamos fazer da seguinte forma: o Anderson vai fazer a sua apresentação, em seguida o Gabriel da Broghini vai apresentar um pouquinho da plataforma do evento que vai ocorrer no dia 18 de novembro, que é um evento de negócios, onde o nosso segmento, o segmento aeronáutico da Câmara Setorial Aeronáutica da ABMAC, vai estar oferecendo a sua experiência aos mercados. Esse evento acontece no dia 18, o dia todo. As inscrições para participação como comprador vai ocorrer até o dia 30 desse mês. É um programa absolutamente sem custo nenhum para ninguém, e a gente conta com a presença de todos. Eu queria deixar também avisado que todas as perguntas vão ser feitas no final da apresentação, para facilitar um pouquinho a dinâmica do negócio. Tá bom? Muito obrigado. Anderson, por favor, assuma o controle e boa sorte. E aproveite. Muito obrigado. Obrigado, Vilmar. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todos. Denise, Vilmar, a equipe da BIMAC que está aqui apoiando a estrutura, o Nelson, o Alex. E bem-vindo a todo mundo. Vamos começar a nossa apresentação. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui um material. Bom, espero que seja bem visível para vocês a tela que a gente vai estar compartilhando. Bem, muito obrigado a todos e a todas que estão participando. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco da cadeia aeroespacial, essa cadeia que eu gosto muito, que eu tive a oportunidade de estar atuando junto com o pessoal daqui de São José dos Campos, de Botucatu, de Gavião Peixoto, que são os grandes polos aqui da Embraer, com o pessoal de Itajubá, do sul de Minas, por causa da Elibraz, e com empresas fora do Brasil, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, eu também trabalho aqui com o pessoal daqui da nossa região e com do CESAE, e essa cadeia aeroespacial, ela é uma cadeia que ela é muito diversa. A gente tem muitas especialidades, muitos conhecimentos, e eles têm se agrupado há bastante tempo, têm trabalhado juntos por causa dessa necessidade de interação entre as empresas, entre os grupos. E aqui, dentro do CESAE, dentro da BIMAC, eles têm a oportunidade de estar complementando as necessidades de um ou outro cliente, diante das diferentes capacidades, de diferentes competências que eles têm. E dessa forma, a gente consegue fazer uma solução mais completa, já que esse é um segmento que requer muito cuidado, tem algumas características especiais e é um sistema complexo. Então, não é possível um único fornecedor atender a todas as necessidades da cadeia, então a gente acabou desenvolvendo na nossa cadeia diferentes especialidades complementares. E o CESAE reúne essas competências, além de poder trabalhar junto a algumas necessidades do segmento. E isso a gente vai estar falando ao longo dessa apresentação. Aqui em São José dos Campos, eles ficam dentro do Parque Tecnológico, daqui de São José dos Campos. A Denise é a pessoa responsável dentro da estrutura aqui do parque. E a gente tem também empresas espalhadas, não só no Brasil, mas também fora, que atuam nesse segmento de cadeia aeroespacial e que podem ser acessados, podem participar de atividades junto desse grupo do CESAE. Bem, sobre mim, né? Eu sou o Anderson, eu trabalho nessa área desde 2008, na aeroespacial, mas tenho 23 anos de experiência trabalhando em outros segmentos.
e acabou que pude reunir essa experiência de automotivo, de eletrônica, de engenharia industrial e junto com a aeronáutica. E é possível enxergar-se muita similaridade e muita complementariedade entre os setores. A minha formação, sou engenheiro, formado na Federal de Itajubá, então desde criança vi os helicópteros da Elibras voando, então daí veio a paixão pela cadeia aeronáutica, e depois eu vim para cá, para São José dos Campos, tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas aqui na região, na Philips, na Ericsson, saí, fui para a indústria automotiva depois, eu passei antes pela Alstom, passei pela GE e fui para a indústria automotiva através da Borlen, da Maxion Wheels hoje, e depois regressei para a Embraer. E aqui na Embraer eu trabalhei com a cadeia aeroespacial nacional e tive a chance de trabalhar com cerca de 80 fornecedores nacionais, que são chamados subcontratados da cadeia aeroespacial da Embraer, e onde boa parte dos participantes da CESAER participam, além dos que participam com a parte de vendas de produtos acabados, que é um pouco diferente de subcontrato, que a gente vai estar conversando aqui. Depois disso, eu me juntei à consultoria, estou trabalhando nessa área, tenho dado suporte para empresas do segmento aero, para empresas do segmento automotivo, e tenho também colaborado com algumas instituições de ensino, sou professor da FAAP e sou também atuante no IQA, no Instituto de Qualidade Automotiva. Bom, sobre a parte de aeroespacial, da experiência, e compartilhando com vocês um pouquinho, a gente tem feito um trabalho muito grande há alguns anos, fortalecendo o que a gente chama de cadeia aeroespacial. Todo mundo conhece aqui a Embraer, conhece a Elibras, a Airbus, helicópteros, mas é importante saber que existe toda uma rede de fornecedores, uma rede de empresas, e essa rede de empresas, ela também tem toda a capacidade de renome que o Brasil tem lá fora. Então, ela é capaz de entregar produtos para a Embraer, que é uma empresa de respeito no mercado aeronáutico por causa da qualidade dos seus produtos. E essa qualidade dos produtos, ela vem da capacidade da cadeia de fornecedores. E ela tem reconhecimento internacional. Então, tive chance, por exemplo, de participar da Olimpíada de Londres, na abertura da Olimpíada, na Casa Brasil, divulgando o trabalho da cadeia aeroespacial, junto com a CEO da GE, junto com o vice-presidente da Elibras, representando o então presidente da Embraer, Frederico Curado. E ali foi um momento onde a gente pôde apresentar para o mercado europeu as competências dessa nossa cadeia aeroespacial. Também tivemos a oportunidade de levar a nossa cadeia, a nossa competência para os Estados Unidos. E ali, por exemplo, a gente teve um evento junto com a Boeing dentro do PNAA, que é na costa oeste dos Estados Unidos, uma associação de empresas aeroespaciais, onde está a sede da Boeing, que é o principal elemento lá, mas temos também a Bombardier, temos outras empresas da região, na região de Washington. E ali foi muito importante também a gente poder ver o potencial, além da qualidade e da competência atual da cadeia brasileira, o diamante para ser lapidado que a gente tem, que é o potencial da nossa cadeia para algumas das necessidades do mercado americano. Nesse evento aqui, por exemplo, ao meu lado aqui, eu estava fazendo a apresentação no lugar do David Baloff, nosso vice-presidente nos Estados Unidos. Acabou que pediram para eu fazer a apresentação representando a cadeia aeroespacial nesse evento, no lugar dele. E ao meu lado aqui está um representante do governo americano. E esse representante do governo americano apresentou informações que mostram a importância do Brasil para o mercado internacional. Ele colocou lá, por exemplo, alguns desafios que foram, inclusive, balizadores para a decisão de uma Boeing decidir por se juntar à Embraer. Além da nossa capacidade dos nossos aviões, das nossas competências, nós temos também capacidades produtivas interessantes. No dia desse evento, por exemplo, ele falou sobre uma situação que eles aprenderam com Fukushima. Devido ao tsunami de Fukushima, os americanos já sabem que se houver o Big One, o grande terremoto previsto na costa oeste, na região da Califórnia, há um sério risco de um tsunami varrer os portos da costa oeste. E esse tsunami, ao varrer os portos da costa oeste, segundo o representante do governo, levaria de 2 a 3 anos para terem competência, reconstruírem os portos e terem volume de negócios para girar a economia de novo dos Estados Unidos através da costa oeste. Então, ele lançou um desafio ali para que a Boeing, Bombardier e todas as empresas que estavam baseadas ali na região de Seattle a desenvolver uma picada de 4 a 7% pela costa leste. De forma que, se numa necessidade de emergência e impedimento de uso da costa oeste, a partir dessa pequena picada, eles pudessem transformar numa autoestrada e aumentar significativamente o volume de suprimentos para manter os Estados Unidos funcionando, apesar de problemas na costa oeste. Além desse risco de tsunami, ele lançou o desafio lá para que eles aumentassem a compra pela costa leste, por conta também dos conflitos que eles já esperavam, isso foi em 2010, junto ao mercado chinês, a costa oeste e as costas dos países ali teriam problemas de logística, talvez por aumento de conflitos políticos
e até problemas de logística mesmo, de trânsito de navios naquela região. Então, a escolha que eles fizeram pela Costa Leste põe o Brasil numa situação de destaque, porque as opções que eles teriam de comprar por ali, como Europa, Norte da África, etc., já são exploradas, mas não tem tanto potencial quanto tem o mercado da cadeia de fornecedores brasileira. Então, isso é um exemplo de alguns fatores que a gente tem aqui que tem que explorar. Somos uma boa opção de fonte alternativa de suprimentos para o mercado americano, por exemplo. E foi essa colocação que ele teve e ele disparou esse pedido. E essa razão de terem disparado o pedido e terem considerado o Brasil é justamente por causa da competência que a gente tem de empresas no Brasil. Vários eventos já foram feitos pela cadeia aeroespacial, aqui na região do Vale do Paraíba, onde está a sede da Embraer, mas também em Minas Gerais, em outros estados, em Santa Catarina, em várias frentes dentro do Brasil, nós já fizemos eventos para promover o desenvolvimento de uma cadeia aeroespacial. E isso vem sendo trabalhado há vários anos. Só o APL daqui, por exemplo, que é o nosso cluster de empresas aeroespaciais, está fazendo 14 anos. Então, há 14 anos, esse grupo tem se unido e fortalecido as empresas. Melhorado a gestão, melhorado as competências técnicas. E dessa forma, a empresa vai ficando mais competitiva e mais atrativa para o mercado interno e para o mercado exterior. Isso daí, por exemplo, eu traço nos artigos no LinkedIn, quem depois quiser dar uma olhada, cita sobre esses cenários possíveis, por exemplo, da joint venture com a Boeing e Embraer, que foi um item muito falado e que a gente teve o fim dessa joint venture agora, por razões monetárias, mais provavelmente, por causa da queda de valor de todas as empresas, inclusive da Boeing, mas que a gente não pode descartar uma possibilidade de no futuro retomar diante dos novos valores corrigidos, que são os valores esperados para as instituições e que a gente espera que voltem a crescer ao longo dos anos, daqui para frente, com um excelente trabalho que vai ter que ser feito por todas as empresas. E essa cadeia aeroespacial teve uma queda brusca e gigantesca agora, em 2019, por conta da pandemia, porém, ela é um mercado gigantesco e ela tem um potencial muito grande de retomada nos próximos anos. Então, só para ter uma ideia, o mercado esperado de aeroespaço e defesa é de 1,6 trilhões de dólares entre 2019 e 2025. O efeito da pandemia vai afetar esses valores, sem dúvida, mas ainda assim é um mercado gigantesco, é muito grande. Só para terem uma ideia, Airbus e Boeing, que estão aqui no centro como as montadoras de aviões de grande porte, elas já tinham os próximos 8 anos de produção comprometidos. Então, se alguém comprasse um novo avião da Airbus, um novo avião da Boeing, teria que aguardar cerca de 8 anos para poder receber o novo avião. Então, esse atraso, essa crise vai afetar? Vai. Porém, a capacidade de recuperação é muito grande nesse segmento. E esse segmento ele é composto de muitos players. A gente conhece as operadoras, a gente conhece a Azul, conhece Gol, conhece as linhas aéreas, conhecemos as marcas principais de fabricantes de avião, temos a Boeing, temos a Airbus, a Embraer, a Dassault, Bombardier, mas existem uma cadeia gigantesca de empresas que são os provedores de recursos, materiais e serviços para a fabricação e para a operação dessas aeronaves. Então, essa cadeia de fornecimento da indústria aeroespacial é uma cadeia que ela está muito integrada, a sinergia tem que ser muito grande, elas são muito dependentes uma das outras, a integração dos componentes dos produtos é muito grande nesse segmento, o que torna uma característica muito importante dessas empresas. Todas têm que trabalhar com uma certa proximidade, não é de maneira isolada. E, ao mesmo tempo, esse volume de negócio e esse porte de empresa faz com que essa cadeia ela seja muito diversificada em vários lugares do mundo, porém tendo uma forte tendência de redução de quantidades de players. Então, a gente tem uma certa concentração de algumas competências, de algumas áreas. Então, em motores, por exemplo, nós temos as empresas e é difícil ter novos entrantes nesse segmento, o que faz com que essas empresas adquiram maturidade a cada novo produto lançado, a cada novo item, e aumente mais ainda a integração dessa cadeia de fornecedores. Tá? Bom, e aqui no Brasil? Essa cadeia de 1,6 trilhões de dólares que a gente viu que existe no exterior, aqui no Brasil ela também é significativa. Nós temos uma cadeia aqui que, fora esse período de crise de 2019, mas, por exemplo, em 2017, ela girou 6 bilhões de dólares no mercado local. É um segmento de alta tecnologia, um impacto significativo nas exportações do Brasil e no desempenho do mercado brasileiro. Quando a gente sai do mundo de commodity, o avião ele é o extremo oposto, é de alta tecnologia, alto valor agregado. O mercado das aeronaves que a gente produz é basicamente focado no exterior.
Então, o volume é muito grande de exportações por causa disso, mas aqui dentro do Brasil, a gente tem uma movimentação muito grande também dessa economia e desse montante de dinheiro que é girado dentro da indústria aeroespacial. Nós temos várias instituições, nós temos a questão de pesquisa e desenvolvimento, então a gente pode citar ali o ITA, a USP, a Unifei, as universidades todas, os APLs, que são clusters, as associações de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem no Brasil. Nós temos os órgãos de apoio, de incentivo dos governos e dos estados e até dos municípios. E nós temos também a cadeia de fornecedores a montante, aqueles provedores que trabalham junto com as OEMs, junto com as empresas que a gente chama de empresas âncoras, mas que são importantes no volume de peças. Então, a gente fabrica vários milhões de unidades fora dessas empresas âncoras e que tem uma responsabilidade muito grande na quantidade de faturamento, na quantidade de pessoas, mas, muito importante, na quantidade de conhecimento, de tecnologia, de competência e de capacidade disponível no mercado. Então, se você olhar uma Embraer, você tem 3 vezes a 4 vezes mais recursos fora da Embraer do que dentro da Embraer hoje. Então, esses recursos, essas pessoas capacitadas e esses conhecimentos e essas empresas disponíveis, elas acabam atendendo a esse segmento aeroespacial, em sua maioria, mas tendo também um potencial de atender os segmentos horizontais. Então, a gente tem essas empresas atendendo também o segmento de óleo e gás, o segmento de energia, de agronegócio, de automotivo, máquinas e equipamentos. Por quê? Por conta dessa capacitação diferenciada. Esse potencial que a gente tem de produzir itens de alta complexidade, de tecnologias avançadas, tem sido útil para suportar e para dar competitividade para empresas dos outros segmentos também, além do aeronáutico. E além desse segmento aeronáutico, nós temos também o segmento espacial, o segmento de defesa, que são segmentos de alta tecnologia, que também usam essa base de fornecedores da indústria aeroespacial. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um posicionamento muito bom, porque a gente tem uma diversidade de empresas, então a gente tem alternativas de suprimento para alguns conhecimentos, mas, de certa forma, todas as empresas têm uma grande integração. E a gente tem a facilidade da língua, a facilidade da maneira de negócio, então isso daí torna a cadeia de fornecedores da Embraer também interessante para parceiros internacionais. Recordem que eu falei que a estimativa de vendas estava já em 8 anos de carga ocupada para novos aviões. Então, o grande desafio das grandes OEMs, Boeing e Embraer, estava sendo em aumentar a sua capacidade produtiva. E para aumentar essa capacidade produtiva, ter uma boa cadeia de fornecedores é um diferencial ímpar. E quem tiver condições de entregar um avião mais rápido do que o concorrente, vai ganhar os contratos no futuro. Um cliente não vai estar disposto a esperar 10 anos por uma aeronave se um concorrente pode entregar para ele em 8, em 7, em 6. Então, esse desafio de aumentar a capacidade de fornecimento é uma característica que pode ser explorada no Brasil. Nós ainda temos uma estrutura aqui que ainda não é otimizada para isso, mas que, porém, tem um potencial muito grande de aumentar essa capacidade. Recorde-se do que eu falei sobre o desafio lançado pelo governo americano em 2010 naquele evento. Comprar 4% a 7%. E depois, quando necessário, aumentar para 30%, 40%. Então, dentro desse desafio, 4% a 7%, o Brasil já está pronto. A gente já teria condições de atender boa parte das demandas usando recursos que hoje não estão trabalhando com a cadeia aeroespacial, mas que podem ser qualificadas para isso, se integrarem a essa nossa cadeia aeroespacial, ao CESAR, aos APLs, a toda a estrutura aero e passarem a fornecer. Então, por exemplo, grandes nomes do Brasil, vamos supor WEG, que hoje está ajudando no avião elétrico, poderia fornecer outros sistemas, outros dispositivos para a indústria aeronáutica se houvesse demanda, se houver necessidade. Então, essa capacidade de crescimento, capacidade potencial do país também é um atrativo a ser valorizado. E é um dos elementos que, com certeza, pesa bastante na balança de fazer parceria ou não fazer parceria com a Embraer. E isso é algo que a gente pode trabalhar bastante, mas essa mesma capacidade de atender novos segmentos, novos negócios do aeronáutico, já está disponível para os outros segmentos. E é isso que a gente tem notado. Empresas da cadeia de óleo e gás têm comprado serviços, produtos da indústria aeroespacial por conta de perceberem essa competência, essa capacidade da indústria aeroespacial e essa disponibilidade. Então, hoje a nossa cadeia aeroespacial já tem condições, já tem recursos, inclusive por conta de baixa de volume
atual no segmento aeroespacial, mas, fora isso, por conta da sua facilidade de aumento, de rearranjo da capacidade produtiva para atender outros segmentos, como o segmento agrícola, como o segmento automotivo. E também tem diminuído a distância da tecnologia. Antigamente, pensava-se que o segmento automotivo tem que ser de peças somente baratas, somente coisas simples, e o aeronáutico são peças muito sofisticadas, produtos. Não há mais esse distanciamento, por dois fatores. Uma, a aeronáutica aprendeu conceitos da indústria automotiva, aprendeu conceitos da indústria de óleo e gás, e trouxe para cá maior competitividade. Então, os conceitos de produtividade e de competência da indústria aeroespacial têm aumentado significativamente e diminuído a distância entre a produtividade das indústrias tradicionais e a produtividade da indústria aeroespacial. E, por outro lado, as outras indústrias estão precisando de mais tecnologia. Tem saído daquele cenário de peças simples e fáceis e rápidas para produtos de mais alta qualidade. Esse novo ambiente de mais alta qualidade é um ambiente que facilmente pode ser obtido junto aos fornecedores da cadeia aeroespacial, porque qualidade é o fator principal em todos os produtos desenvolvidos nessa cadeia. Não tem acostamento no céu, um avião não pode falhar. Então, a responsabilidade da cadeia de fornecedores é imensa, e ela é por muitos anos. Então, um fornecedor que fornece uma peça hoje, ele tem responsabilidade por todo o ciclo de vida do produto, enquanto aquela aeronave estiver voando. E isso daí nasceu aqui no Brasil de um verdadeiro plano estratégico muito bem feito, um plano estratégico de Estado, que viabilizou a construção de toda essa tecnologia aqui no Brasil. Recomendo que estudem, que conheçam o chamado Plano Smith, que foi o plano que deu origem ao DCTA e a toda a estrutura que tem em torno do DCTA. Então, esse planejamento estratégico começou com a ideia de vamos criar conhecimento, vamos formar capacidades, vamos inventar um produto local. O Bandeirantes foi inventado dentro da universidade, dentro da academia, e o Osiris Silva, com todo o potencial dele empreendedor e toda a capacidade de tornar um plano realidade, conseguiu catar o produto criado na universidade e transformá-lo numa grande empresa, a Embraer. Mas tudo isso só foi possível, além da Embraer, a gente tem que falar dentro do Plano Smith. O DCTA como um todo, o Instituto de Estudos Avançados, o INPE, todas as áreas relacionadas à aeronáutica e espaço surgiram de um plano estratégico bem desenhado lá atrás. Mas só que isso funcionou para o século XX. E agora estamos no século XXI. Qual vai ser o Plano Smith para o século XXI? Como a ABMAC, como as competências industriais que nós temos no Brasil hoje, podem ser desenhados e planejados para os próximos 50, 75 anos, 100 anos à frente no Brasil. Então, aí temos um outro diamante, que seria uma reedição, numa versão do século XXI, no Plano Smith. Plano Smith, segunda temporada, talvez, vamos ver. Mas esse foi um conceito muito importante que trouxe o Brasil ao posto de destaque e a situação que ele está hoje de muita importância e muito valor no mercado internacional para esse segmento de alta tecnologia. E que alta tecnologia que é essa? A nossa cadeia aeroespacial, ela consegue atender todos os processos. Nós temos serviços, nós temos dispositivos, nós temos sistemas, temos componentes, temos sensores, temos todas as etapas de produção disponíveis dentro da nossa cadeia hoje. E isso pode e deve ser melhor explorado também por outros segmentos. Então, quando as pessoas pensam que cadeia aeronáutica é fazer o avião, não é só isso. A gente faz pinos, portas e arruelas, a gente faz sistemas, fazemos programas, ok? Itens embarcados em aeronaves, itens embarcados em solo, da parte de gestão, toda a infraestrutura de solo, toda a infraestrutura de gestão de aeroportos, todas essas competências estão associadas dentro dessa cadeia aeroespacial. E isso pode ser explorado por todas as empresas dos outros segmentos também. E é disso que a gente está falando. E para isso vai ter a rodada de negócio agora. E nessa rodada de negócio vai ser uma oportunidade das empresas de outros segmentos conversarem, terem acesso a empresas que fornecem todas essas diferentes tecnologias da indústria aeroespacial. Então, está sendo colocado no nosso comentário os links para a rodada de negócios. E eu recomendo que deem uma olhada. E ali vocês vão poder consultar quais são as empresas, quais são as tecnologias que hoje estão disponíveis e que vocês podem acessar para os seus outros segmentos também. E essas tecnologias têm uma característica muito importante, a integração. Como eu falei, dentro da aeronave todos os processos são integrados e acaba que a cadeia de fornecedores é muito integrada. Há uma parceria entre os fornecedores, entre as empresas, o que permite a eles também encontrarem soluções para aqueles processos
que não podem ser resolvidos exclusivamente por uma ou duas empresas. Então, além da nossa capacidade de ter a competência individual alta, alta competência tecnológica, alta competência em qualidade, em gestão, em produção, nós temos também uma excelente competência de integração com outras demandas. E isso daí permite o conceito de solução completa para o mercado. Então, uma empresa de óleo e gás, uma plataforma, um elemento que você vai usar na indústria automotiva, um sistemista, pode conseguir, junto à nossa cadeia, todas as etapas que ele precisa para viabilizar um projeto, para viabilizar um programa. E, além disso, a parte de pesquisa e desenvolvimento, que é um fator fundamental, muito importante na indústria aeroespacial e que a gente tem uma tranquilidade de exercer porque isso é parte do dia a dia. Todas as empresas desse segmento trabalham o tempo todo com série e desenvolvimento ao mesmo tempo. Todo novo produto, então a Embraer já está falando agora dos novos modelos, do turboprop, de novas tecnologias de alimentação da aeronave, vamos sair de combustíveis tradicionais e vamos para combustíveis diferenciados, vamos para a energia elétrica. Isso não pode ser desenvolvido em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso leva muitos anos de desenvolvimento. Então, essa cadeia que hoje está produzindo um item seriado, ela também está envolvida diretamente na pesquisa e desenvolvimento da solução do futuro. Então, essa competência de integração, de complementação e de descobrir novas soluções é uma solução que o Brasil pode explorar mais. E talvez, ao invés de ter que buscar na Europa, buscar na China, buscar nos Estados Unidos, possa comprar aqui dentro de casa soluções completas. E como que pode ser essa compra? Nós temos o conceito de Design and Build, onde você pode chegar e pedir o produto, a solução completa. Então, a engenharia de produto, engenharia de produção, teste, certificação, fabricação, logística, tudo é feito por conta do fornecedor. Então, você pode fazer uma compra tradicional. Só que em nossa cadeia aeroespacial, a gente acabou desenvolvendo, com o aprendizado da Embraer, com a experiência de fazer a Embraer e do Plano Smith, a gente acabou criando um jeito tupiniquim de alto estilo e de alto resultado de produção. Nós, 30 anos antes da moda do Solution as a Service, a gente já criou esse conceito através do conceito que a gente chama de Build to Print ou de industrialização. No conceito de industrialização, a gente compra o serviço da cadeia de fornecedores para a execução de soluções para a nossa empresa. Então, essa busca de soluções para serviço, ao invés de ter que comprar o produto, vira uma excelente alternativa para soluções por causa de algumas características que a gente tem no nosso mercado. A dificuldade de aquisição e de gestão da matéria-prima, o custo da matéria-prima, questões fiscais, questões de projeto, questões de integração do produto. Então, o que acontece? Foi desenvolvido esse conceito de o âncora, a empresa compradora, é responsável pelo produto e compra o serviço, a execução do serviço, bem antes do Uber, bem antes do Airbnb, ok? Compra o serviço, a especialidade da cadeia de fornecedores. Então, Solution as a Service já é usado no Brasil há mais de 30 anos para esse segmento de produção de produtos de alta tecnologia, produtos de alta qualidade e tem dado certo até hoje. Graças a Deus e graças à competência e ao desempenho dessa cadeia de fornecedores, os nossos produtos têm excelente respeito e aprovação internacional. Então, essa maneira de comprar o serviço da cadeia de fornecedores tem dado certo, bons resultados e vira um diferencial competitivo. Algo que eu recomendo que conheça e converse com a cadeia de fornecedores. E essa cadeia de fornecedores pode te atender dessa maneira competitiva e com bons resultados por conta dessa especialidade que a gente tem de uma característica inerente da indústria aeroespacial, que é a alta qualidade. Como eu falei, o avião não tem acostamento, não pode ter falhas lá em cima, a responsabilidade de produção e de garantia, segurança e confiabilidade dos produtos é gigantesca e dura por décadas. E nós estamos falando de responsabilidade civil, responsabilidade legal. Então, para isso, as empresas são obrigadas a atender normas de qualidade tradicionais. Então, certificação ISO 9000, todas elas têm que ter, só que elas têm um pouco mais. Então, além da 9000, elas atendem critérios da indústria aeroespacial, que a gente chama de AS 9100, e no Brasil, NBR 15100. Então, essas normas são mais exigentes um pouco do que a automotiva, do que a tradicional de qualidade, só que, além disso, as empresas âncoras, Boeing, Embraer, Airbus, todas elas e os seus Tier 1 têm seus requisitos próprios, que apertam mais ainda o cerco e aumentam mais ainda a segurança em relação ao produto final entregue e instalado numa aeronave e em operação pelas operadoras, pelas aerolinhas. Então,
Esse processo todo ele é garantido dentro da cadeia aeroespacial pelo conceito de certificação. Então, não sou eu que falo que um produto é bom. Não tem o conceito de la garantia sou eu. A garantia ela é assegurada por empresas externas e por um processo de fiscalização contínuo e intensivo. E isso permite à nossa cadeia aeroespacial ter tido um desempenho tão bom e ser uma solução ótima para ambientes que precisam desse tipo de garantia. Por exemplo, a indústria de óleo e gás tem as mesmas similaridades da indústria aeroespacial. Então, em altas profundidades, a carga, o esforço, a demanda que aquele produto é submetido requer um padrão de qualidade ímpar. E isso pode ser fornecido pela cadeia de fornecedores aeroespaciais. Os novos veículos, as novas tecnologias embarcadas, até nos carros, requerem uma segurança, uma confiabilidade muito maior nos sistemas. A falha em um único sistema, em uma única parte de um sistema, pode causar todo um dano no veículo, no processo de operação. Então, essa garantia de confiabilidade de alta qualidade, a indústria aeroespacial já tira de letra. E por isso tem sido uma boa opção para as empresas poderem estarem adquirindo serviços e soluções desse caminho. E o que é esse caminho? Uma outra característica que a gente tem é que toda essa garantia de qualidade, toda essa responsabilidade de provedores internacionais, que nós atendemos o Brasil, o exterior e grandes empresas no mundo todo, ela ainda vem cercada de uma característica ímpar, a baixa demanda. Então, nós somos uma cadeia de empresas que são aptas a produzir um produto de alta qualidade, de alto valor e em pequeníssima quantidade. Por exemplo, um Phenom de 4 milhões e meio de dólares, ele tem um manche. Tem aviões que têm 2 manches, não mais do que isso. E o que acontece? O fornecedor daquele manche vai fornecer um manche para cada aeronave. Então, a gente está falando de uma capacidade de fornecimento de baixíssima demanda, de baixíssimo volume, mas de altíssima qualidade mesmo assim, e que a nossa cadeia consegue entregar. Então, essa competência também é um diferencial muito grande da cadeia aeroespacial frente a outros segmentos. Temos o potencial de entregar pouca quantidade de produtos, assegurando ainda o prazo e a qualidade. Por que o prazo? Estamos acostumados com isso. Um avião de 4 milhões e meio de dólares pode ficar parado no solo se eu não entregar uma peça de algumas centenas de dólares. Eu não posso trocar algumas das peças do avião, eu não posso, elas são make to order. Não é make to stock, algumas das peças. Então eu tenho produtos que são feitos especificamente para aquela aeronave. E pode acontecer de um produto de algumas centenas de reais, se não estiver disponível na data que eu preciso, impedir o voo de uma aeronave de milhões de reais. Então, a nossa cadeia, há 50 anos trabalhando junto à Embraer, já sabe muito bem o conceito do just in time. E atende muito bem isso, por causa dessa necessidade. O impacto é muito grande se o fornecedor não tiver aptidão e condições de entregar no prazo. Da mesma maneira que o nosso fornecedor não pode entregar antecipadamente. Como o produto é desenvolvido de acordo com a necessidade e a demanda do cliente, nem sabemos antes o que o cliente irá pedir, qual será a necessidade. Então, fica impeditivo da empresa fazer um estoque e entregar quando demandado. Então, a gente é make to order, é um processo bem sincronizado e a Embraer não admite, por exemplo, atualmente, dias de antecipação. O prazo de entrega é de algumas horas. Então, se você tentar entregar uma mercadoria antes de algumas horas do prazo esperado, não vai ter entrada no sistema. Então, a nossa cadeia está muito apta para o conceito de just in time, por causa desse conceito de alinhamento entre as partes e peças e o ciclo que a gente tem de montagem do nosso processo. E isso pode ser muito útil para outros segmentos da nossa cadeia. Então, empresas de óleo e gás, empresas de agrícola, empresas de tecidos, indústrias de máquinas e equipamentos, podem usar esse conceito, essa capacidade, essa competência da cadeia aeroespacial para agilizar seus processos e ter um diferencial competitivo. Então, a nível de volume, só para terem uma ideia, a Embraer entregou em 2019 198 jatos. Supondo que fosse um manche para cada aeronave, o fabricante de manche vendeu 198 unidades apenas em um ano. Ah, mas e o fornecedor da Airbus e da Boeing? Vendeu 863. Ok? Esse número aqui da Boeing está errado, é 830, tá? É invertido, tá? 380 é 830. Um dos jornais publicou errado e depois eu percebi, mas não deu tempo de atualizar aqui. Então, uma grande empresa fabrica 800, 850 aeronaves. E o fornecedor dessa cadeia aeroespacial tem que ter competência para entregar uma unidade para cada avião, se necessário. Esse diferencial é muito importante e interessante para ser explorado, ok? Outro diferencial que vale a pena ser considerado
é o conceito de rastreabilidade. Esse conceito está sendo copiado por outras indústrias e esse conceito ele é muito importante para assegurar garantias de serviços e de produtos para os nossos clientes, minimizar o custo de seguros, por exemplo, com recall, com outros itens, porque a gente consegue acompanhar a vida do produto desde o seu nascimento. E na indústria aeroespacial, isso é feito desde a matéria-prima. Então, a matéria-prima que a gente usa para produzir um item, ela é controlada e a vida inteira dessa peça, desse produto, durante a operação do avião, vai ter a sua rastreabilidade possível através dos sistemas e da gestão que essa cadeia de fornecedores faz para esses produtos. E isso pode ser muito bem explorado por outros segmentos. Então, teve o caso, por exemplo, de fornecedor automotivo que 1 de 3 fornecedores não fez o tratamento térmico em bronzina. E esse produtor produziu cerca de 18 meses de veículos sem saber qual produto ele colocou em qual veículo e 1/3 desses veículos tinha uma bronzina sem tratamento térmico. Por não ter o rastreamento, como seria possível fazer esse tipo de gestão de quais veículos eu vou ter que corrigir? Impossível corrigir todos os veículos produzidos. Então, a rastreabilidade seria a forma para permitir a esse fornecedor definir quais eram os números de série, quais eram os veículos que precisariam desse recall. Porém, a inexistência da rastreabilidade dá um prejuízo significativo para o fornecedor e para os clientes, e pode atrapalhar a imagem da marca significativamente. Na indústria aeroespacial, essa rastreabilidade é natural. Todas as atividades são rastreadas, são controladas, todos os processos. Então, esse diferencial também pode ser interessante diante desse nosso novo ambiente do século XXI, de economia circular, de ter que minimizar os custos com recalls, de ter que minimizar o custo de ter que retrabalhar alguma coisa, tá? A internet das coisas, o uso de Big Data. Então, a cadeia aeroespacial está apta, está pronta para poder ajudar nesse cenário. Uma outra característica importante para a gente estar considerando é o conceito de diversidade de aspectos que são controlados frente a um fornecedor da cadeia aeroespacial. Como eu falei, uma peça de algumas centenas de reais ou de dezenas de reais pode parar uma aeronave de muitos milhões de reais. E o cliente âncora, a OEM, a empresa final, não quer correr esse risco. Então, a gestão que ela faz da sua cadeia de fornecedores é intensa. O acompanhamento é sério. Então, tudo é monitorado, tudo é ranqueado. O desempenho financeiro, o desempenho de compliance, o desempenho de segurança, desempenho de qualidade, de tecnologia, tudo é auditado periodicamente, monitorado, acompanhado, porque não pode uma empresa que vai vender uma peça de R$2.000, vai ter um faturamento de R$50.000 no mês, interromper a entrega de um avião de $40 milhões, ou de $30 milhões. Então, esse acompanhamento intenso que é feito pelas OEMs, não só a Embraer, mas também a Boeing, a Airbus e os Tier 1, então, esse acompanhamento assegura que a sua cadeia de fornecedor tem baixo risco. Ela tem uma condição de atender a sua empresa com um risco menor de insolvência, um risco menor de problemas técnicos, um risco menor de problemas de segurança, porque ela é acompanhada o tempo todo para ter direito, para poder manter essa certificação. Então, esse conceito ele é fundamental para ser explorado e ser aproveitado por outras cadeias. Temos também a característica de tecnologia. Essa cadeia consegue fazer todo o acompanhamento do processo de desenvolvimento desde o início. Desde as primeiras etapas, a cadeia aeroespacial brasileira já tem recursos, já tem conhecimento, participa. Então, é um usuário intenso de recursos, por exemplo, de FINEP, de outras frentes de pesquisa internacionais também, junto às empresas, junto às OEMs. Então, essa competência que eles já têm, esse conhecimento que já têm, é muito útil para aqueles que quiserem, no Brasil, desenvolver novas soluções, desenvolver novos produtos através da cadeia de empresas, que já está qualificada, tem profissionais capacitados, conhece o métier e tem condições de estar ajudando em projetos de desenvolvimento e pesquisa na sua cadeia. E o que acontece? Essa base está localizada no Brasil, mas ela tem toda a condição de atender também aos seus clientes no exterior. Então, nós atendemos a Embraer de Portugal, atendemos a Embraer dos Estados Unidos, exportamos para a Airbus, exportamos para a Boeing. E esse mercado global, a maior parte dos clientes estão no hemisfério norte. Quase ninguém está aqui no hemisfério sul, tirando a Embraer e tirando algumas operadoras que ficam aqui no hemisfério sul.
Então, tem toda uma capacidade já instalada, uma competência dentro da cadeia aeroespacial de exportar, se necessário, para suas outras unidades, para suas matrizes, para seus clientes fora do hemisfério sul. Então, temos toda uma condição de trabalhar em multimodal, podemos trabalhar com navios, com aéreo, com todas as formas, e podemos trabalhar com essa logística de uma maneira fácil, por já termos unidades instaladas e já temos os caminhos desenhados para fazer esse tipo de tratativa, esse tipo de relação comercial com o exterior. Outra característica importante é a questão da competência e da capacitação das pessoas da cadeia aeroespacial. Temos profissionais de nível muito elevado em qualificação profissional e temos profissionais com muita experiência. O tempo médio de trabalho, de atuação, de envolvimento nas empresas e nos segmentos dos funcionários da cadeia aeroespacial é bem elevado. O turnover existe, mas a idade média de experiência é alta. E isso torna uma equipe, além do conhecimento teórico, que também foi muito bem fundamentado, temos bons cursos no Brasil para formação de especialistas, mas foi somado com a experiência profissional, com a aplicação desses profissionais. Então, nós temos um profissional que é capacitado e que conta com flexibilidade e complementariedade. Por que flexibilidade? Por causa daquilo que foi falado, são baixos volumes. Então, eles têm que jogar em várias posições, atender diferentes tipos de produto, e a empresa ela tem uma diversidade muito grande. Então, nós temos fornecedores que têm um leque de PNs absurdamente grande, apesar da entrega ser pequena em quantidade para cada aeronave. Só que ele tem que ter toda a lista de PNs de todas as aeronaves que já foram desenvolvidas. Então, nós temos uma grande flexibilidade e uma grande complementariedade. Temos conhecimento de todas as áreas da engenharia. Engenharia de materiais, engenharia de processo, engenharia de produto, engenharia de todos os tipos, ok? E todas as outras especialidades administrativas. Logística, comércio exterior, toda a parte de manutenção, reparo, equipamentos de solo, apoio a solo, tudo isso existe no Brasil. Então, é uma competência muito boa que pode ser melhor explorada para a gente ter soluções locais, pagando em real, ao invés de pagar em euro e dólar, e com uma melhor facilidade de interação e de relacionamento com as necessidades do cliente. E aqui, então, estão as razões por quais vocês poderiam estar conversando melhor com a cadeia do CESAER, com a cadeia aeroespacial. Essa cadeia pode ser uma alternativa para suas necessidades, por exemplo, de, poxa, eu tenho que fazer um novo produto, eu tenho que montar uma nova linha, mas o momento de crise, ou o momento de crescimento, ou ainda o volume que eu vou fazer, não justifica um investimento imediato em crescimento. Essa cadeia, por estar especializada em trabalhar para outros, em ser uma terceira parte, pode ser uma alternativa. Ao invés de você investir na sua empresa, subcontrata esse serviço da cadeia aeroespacial. Se você precisar nacionalizar produtos, se você precisar ter uma outra fonte de fornecimento mais barata, ou uma outra fonte de fornecimento com maior qualidade, que vai ajudar no custo final do seu produto, se você quiser promover a nacionalização de itens, se você precisar fazer protótipos, pequenos lotes, todas essas necessidades podem ser atendidas pela cadeia aeroespacial. E pode ser um passo inicial para você experimentar esse potencial, experimentar essa condição, e então, depois, promover um crescimento, aumentar. Então, aquilo que o governo americano sugeriu à Boeing, sugeriu, entre aspas, para a Boeing, para a Bombardier, para as empresas instaladas na região de Seattle, de que desenvolva uma picada de 4% a 7% e depois, se necessário, aumentamos para 30%, 40%, pode ser aplicado aqui no Brasil pelas diferentes cadeias de indústrias que nós temos, experimentando, começando a adquirir algumas soluções da cadeia aeroespacial e, ao constatar as suas competências, aprender a sua potencialidade, aumentar esse volume e descobrir que pode ser ainda mais competitivo, reduzir seus custos e ter melhores resultados. Bom, dessa forma, a gente tem feito crescer a nossa cadeia aeroespacial ao longo dos anos, através da Interage. Temos ajudado isso muito intensamente aqui e sabemos dessa potencialidade, dessa oportunidade, porque trabalhamos com outros segmentos também. Então, na Interage, atendemos Raiz na área de energia e outras empresas da área de energia. Trabalhamos com empresas automotivas, BMW no Brasil, no México. E é visível, lá fora, por exemplo, no México, a maior integração entre a cadeia de fornecedores aeroespacial e a cadeia de fornecedores dos outros segmentos. As empresas mexicanas, elas estão faturando bastante de produção de itens sem fabricar nenhuma aeronave própria, porque elas estão usando muito a capacidade instalada para atender os clientes nos Estados Unidos, os clientes na Europa, exportar os itens para fora do México, mas também por terem uma competitividade grande, por ter uma integração com outros clientes e outros mercados.
Agora, também é visível que a experiência brasileira faz diferença nisso. A qualidade é visivelmente diferenciada. Então, temos ainda uma vantagem competitiva, que não vai durar para sempre, mas que, por enquanto, nos dá dianteira frente a outros competidores internacionais. Então, a Interage tem ajudado muito a trabalhar esse conceito de excelência, formamos especialistas em excelência em vários segmentos, em várias empresas, e uma das coisas que a gente ensina nesse conceito, por exemplo, na formação de Excellence Specialist, é o conceito de sinergia, de integração. Como a gente pode buscar a integração, a sinergia com outras empresas nesse conceito de cadeia integrada e de cluster, e aumentar, assim, a nossa competitividade por diminuir os nossos gargalos e por fortalecer aqueles pontos que precisam de alguma ajuda sem necessidade de investimentos significativos da própria empresa. Então, é uma visão que a gente acha que pode ajudar muito a competitividade de suas empresas e a gente recomenda veementemente a participação na rodada de negócios com o CISAER para poder estar conversando individualmente com os potenciais fornecedores. É gratuito, você se cadastra e vai poder escolher com quem quer conversar e quem estiver disponível vai poder conversar contigo também e vai ser uma chance ímpar de você conhecer essas potencialidades. E se, depois disso, ou se precisar de algum outro tipo de orientação nesse segmento aeroespacial e para os outros segmentos junto a essa cadeia, está aqui o contato da BIMAC no Vale do Paraíba. Nós temos a Denise ali, que é a nossa responsável pela nossa unidade que fica dentro do Parque Tecnológico São José dos Campos. Está aqui os contatos. E eu deixo também os contatos da Interage. Caso possamos ajudá-lo nessa parte de assessoria, de treinamento em excelência empresarial, gestão e estratégia, está aí o nosso contato. Com esse QR Code você consegue chegar no nosso link no nosso site. Gente, espero ter podido ajudar, Vilmar, espero que tenha atendido um pouco da expectativa, mostrado um pouco. Não dá tempo de explicar tudo das competências aqui da cadeia aeroespacial, mas espero ter podido trazer um pouquinho do que a gente tem de potencial aqui. Valeu, muito obrigado, gente. A gente é que agradece. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu